Nesse vídeo eu vou mostrar jogos polêmicos do PlayStation 2, jogos que foram até proibidos, que se encaixam na pauta de jogos violentos ou até pra maiores. E não adianta, véi, tem jogo ali que você nem deveria ter jogado, mas tu jogou mesmo assim, que eu sei. Então hoje você vai saber o real motivo que esses games foram proibidos e todas as polêmicas envolvendo esses games. É as tretas reais que não contaram direito. Vem comigo. É isso aí, irmão, olha só. Antes de começar esse vídeo, eu já te aviso. Esse vídeo ele teve que ser refeito. Porque quem assistiu o original sabe que ele me deu problema. E eu tô reupando ele aqui, apenas decidindo tirar algumas partes que essa plataforma me barrou, cortando algumas falas e cenas. Teve muita gente que me cobrou esse vídeo, eu espero que dessa vez ele não me cause problemas. Eu tô reupando aqui pra vocês, beleza? Então, segue o roteiro. É isso aí, meu amiguinho, hoje vai ser o dia que eu vou aguçar a sua lembrança com games polêmicos do PlayStation 2 na época, que não era todo mundo que podia jogar. É o famoso jogo proibido pra minizinhos. E eu sei que você jogou escondido da tua mãe até mesmo não tendo idade. Por isso, amigo, se o seu PlayStation 2 era destravamento Matrix, assim como eu, e já jogou esses games que apareceram logo no início do vídeo, tu vai deixar o seu like e se inscrever no canal agora, porque o ano tá começando. E com ele, a Creative Games vai lotar esse canal de vídeo top pra você assistir, irmão. Tu já se inscreveu? Tô de olho em você, hein? Bora lá. Em 10º lugar, Laser Suit Larry. Já vamos começar com um game que, comparado a todos que estão nessa lista, ele é até bem leve. E se você é raiz do PlayStation 2, eu tenho certeza que você jogou ele. Laser Suit Larry, desenvolvido pela Viz Entertainment e publicado pela Sierra para PlayStation 2 e Xbox em 2004. No game, você é Larry Lovage, que estuda num colégio no estilo American Pie. E seu objetivo é participar de um programa de TV sobre namoro. Porém, a apresentadora do programa, duvidando das suas artimanhas, pede para você provar que você é o garanhão mesmo. E seu objetivo é chegar nas minas com um papo da hora até conseguir o que a gente quer. Primeiro, vamos falar da questão técnica. É um jogo de terceira pessoa em mundo entre aspas aberto, onde você tem total liberdade de andar pelo colégio inteiro. Gráficos um tanto quanto caricato e um traçado de modelagem um pouco cartunesco. A jogabilidade do game em terceira pessoa é bem simples, mas o jogo deixa bem claro que o objetivo é passar por inúmeros minigames como objetivo principal para avançar a história. E eu me lembro muito bem desse jogo, cara. Eu lembro que no game, meu personagem no game bebia bastante e podia sair mijando pra tudo quanto é lado, cara, era bem louco. Mas agora vamos falar do ponto principal, que é a polêmica. O jogo em si incita aquilo que você já sabe, mas não mostra nada. O objetivo é chegar nas minas e, obviamente, cada garota tem atributos fortíssimos, como você pode ver aí. Inclusive num bagulho bem simples, que era a tela de carregamento. O wallpaper e post dessas minas eram escrachados logo na tela de loading do game. E como o jogo fez bastante barulho, existe uma versão sem cortes que é chamada de Uncut, onde mostra as paradas, mesmo de uma maneira, digamos que discreta. Mostra sim, mas não é como você costuma ver nesses sites aí com a aba anônima. Esse game não é considerado um jogo proibido mundialmente, só foi proibido na Austrália. Mas amigo, a gente que era do PlayStation 2, filho, não era assim que funcionava. Eu sei que você já jogou, eu já joguei, você era de menor, eu também. E esse jogo, como era um tanto quanto proibido, a minha mãe não podia ver. Então eu colocava ele dentro da capinha junto com o Jackass, que eu joguei bastante. Inclusive eu já falei dele aqui no meu canal, no card em cima e link na descrição, caso você queira ver. Modéstia à parte, esse vídeo tá animal, mano, recomendo bastante. E você, mano, já jogou essa coisa? Tem vergonha de falar não, mano. Pode comentar aqui embaixo que aqui é tudo nosso, amigo. Vamos pro próximo. Em 9º lugar, Rule of Rose. Irmão, antes de falar direto desse game, tem uma coisa que eu preciso falar. Esse vídeo, ele aborda assuntos polêmicos de maneira abrangente, tanto engraçadas quanto mais sérias. Então nesse game a gente vai relatar de maneira superficial, porém o enredo é bem pesado. Mas cabe a você querer jogar ou não. E fica tranquilo que eu vou poupar vocês dos detalhes. Rule of Rose é um jogo de terror e sobrevivência, desenvolvido pela Punchline e publicado pela Sony em 2006. O game se passa na Inglaterra em 1930 e a trama gira em torno de uma garota de 19 anos totalmente introvertida, que fica presa em uma sociedade governada por jovens com hierarquias pesadas. E essa garota é extremamente tímida e introvertida, alvo perfeito pra esses manos jumentos. E amigo, olha só, o enredo do game é pesado. A personagem principal do game tem lembranças traumáticas da infância, que te confunde e te perturbam o tempo inteiro. E o game usa isso pra deixar o jogador frustrado com situações bem pesadas que acontecem com a personagem. Você olha aquilo com um sentimento ruim de que algo precisa ser feito. Vamos dar um exemplo. Você tá na escola, você tem um amigo tímido e quieto, e um otário valentão vem começar a zoar ele. E fica zoando ali incansavelmente. O menino tímido muitas vezes
vezes não consegue se impor, por medo ou por falta de atitude. E você vendo o valentão fazendo aquilo tudo, tu vai fazer o quê? No nosso senso de justiça interior, o mínimo ser feito é ela falar pra professora. Eu, no meu caso, já ia fazer canjica com os dentes desse mano aí, mas não siga esse meu exemplo que é ruim. Só que no game, amigo, não há o que ser feito. A personagem é tipo o nosso amigo tímido, não se impõe e passa por tudo aquilo aguentando o sufoco. E esse é o segredo do game, essa sensação de injustiça e desconforto no jogador. Por conta disso, eu nem preciso dizer que esse game foi massacrado pela crítica, que aborda assuntos que eu nem vou falar aqui porque é muito pesado e o YouTube vai encher o saco. Sendo esse game proibido em vários países por conta disso tudo. E juntando com o marketing horrível, ele não vendeu muito bem. Os gráficos do game, digamos que é aceitável, a jogabilidade é padrão survival horror da época, tipo Resident Evil e Silent Hill. E amigo, olha só, presta atenção no que eu vou falar pra você agora. No decorrer da sua vida, você vai se deparar com pessoas e situações ruins. Saiba selecionar aquilo que é bom pra sua vida e absorver pra si. E aquilo que for ruim, você descarta. Mano, presta atenção, cara, isso é importante. É o Guilherme que agora tá falando com você. Se você tem essa dificuldade, se você for menor de idade, seja lembranças ou traumas ruins de infância, não tenha vergonha. Fale com alguém de confiança ou algum profissional, cara, tira isso do seu coração imediatamente. O mundo hoje em dia não é como nas antigas, onde a gente sofria calado. Não é mais o que você vê na TV com gente que não te ouve e vai zoar com você. Cara, isso é passado. Todos nós sofremos de alguma coisa. Fale com alguém para sua melhor qualidade de vida e para que seu caminho seja abençoado. Beleza, pessoal? O recado foi dado, agora vamos rir um pouco, pelo amor de Deus. Bora pro próximo. Em oitavo lugar, BMX XXX. Vixe, amigo, esse jogo deu uma dor de cabeça pra produtora, hein? Vamos lá. BMX XXX ou BMX XXX ou Triple X, sei lá. É um game de manobras de bike, desenvolvido pela ZX e publicado pela Acclaim para Play 2 em 2002. A princípio, a categoria, tão como a marca BMX, é baseada em esportes de bike. Porém, no game não era só isso. O jogo ganhou notoriedade justamente por conter nudez e humor adulto. Mesclando com Tony Hawk's, nasceu BMX, onde tem garotas com roupas bem, digamos assim, que acessíveis, onde dependendo da manobra que tu faz na bike, as partes da personagem você já tá ligado. E antes fosse só isso, a questão que não morre só na gameplay, e sim que dentro do game contém conteúdo extra, onde mostra as mulheres com roupa naquela situação, sem contar alguns linguajares bem vulgares do game em si, e os personagens também falam. Obviamente que a crítica massacrou o jogo, que já não foi bem ter aceito por ter esse tipo de contraversão, mas principalmente porque o game deixa bem claro em tratar as mulheres como estereótipo. Então, mano, fica complicado passar o pano. Agora, falando da questão técnica, eu, como jogador, eu achei a gameplay meio jegue. A física do game é bem feita nas coxas mesmo, o ragdoll da personagem cai de forma muito dura, parece um mineirinho. Eu particularmente prefiro Dave Mirra, lá do PlayStation 1, onde a BMX e a gameplay era o destaque, o foco principal do jogo, além de ter uma trilha sonora incrível. Aqui no BMX, eles tentaram focar tanto nas minas e esqueceram do ponto principal, que é a gameplay. Jogo tosco, mano, não vale a pena nem a crítica. Vamos pro próximo. Em sétimo lugar, State of Emergency. Tá em um jogo bem underground, pessoal. Só a nata do PlayStation 2 conhece esse game. State of Emergency é um game beaten up e shooten up, que é bater e meter bala. Desenvolvido pela Viz Entertainment e publicado pela Rockstar Games para Play 2, Xbox e PC em 2003. E você perceba que o game é terceira pessoa, com gráficos caricatos e movimentação simples. A questão é, por que esse game tá aqui? Presta atenção. O problema desse game é que o enredo é um tanto quanto ruim pra época que ele foi lançado. O jogo te coloca no meio de um golpe de estado, onde o governo totalitário começa a reprimir a população. E o povo acaba criando um motim e uma rebelião decretando estado de emergência. E você, no meio de toda essa maluquice, tem que se virar. Bom, aí você já vê que o enredo não é pouca coisa. Só que esse tipo de premissa, um enredo com protestos nos Estados Unidos, já não é bem visto lá pra aqueles lados. Juntando com um game em que a Rockstar Games foi a publisher, com uma gameplay um tanto quanto pesada, como você pode ver aí. E o pior, o início da produção começou em 2001, ano em que você lembra bem o que aconteceu por lá. E o povo se recuperando de tudo que aconteceu recentemente, definitivamente não queria saber de algo assim. E a crítica deu no meio do jogo. Ou seja, a junção de tudo isso fez com que o game flopasse. Isso porque ele até vendeu bem. Antes do seu lançamento, o jogo foi denunciado por políticos de estado de Washington por sua semelhança com os motins e protestos da Organização Mundial de Comércio lá de 99 em Seattle. Aí deu ruim. E por incrível que pareça, em meio a tudo isso, em 2006 veio uma sequência que foi até divertido, só que não apresentou inovação nenhuma. E a inovação que eu digo é em relação à movimentação do personagem, gráfico. Afinal, em 2002 para 2006 foram 4 anos de diferença
e o game não se inovou. Logo ele flopou, se tornando uma franquia underground. E você, mano, você lembra desse jogo? Quero só ver, hein? Bora pro próximo. Em sexto lugar, Fahrenheit Indigo Prophecy. Esse game aqui é um clássico que também caiu na mão da mídia. Fahrenheit Indigo Prophecy é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Quantic Dream e publicado pela Atari para Play 2 em 2005. Amigo, olha só, esse jogo traz uma mecânica interativa onde você tem total liberdade para seguir o roteiro de maneira abrangente, ou seja, você pode interferir nas escolhas do personagem e cada escolha tem uma consequência no futuro, mudando a história do game. E é aqui que começa o choro. A gente tem que destacar que existem cenas do game onde mostram demais algumas coisas. Tem gente que até se pergunta se isso seria realmente necessário, e por conta disso a mídia veio no meio, colocando sempre em pauta a classificação de idade no game. Ok, até aí é válido. Só que a questão é, o enredo do game não é pra qualquer um. O jogo ele aborda assassinatos envolvendo jovens no geral. Então logo isso ele cai na pauta envolvendo violência nos games. Porque o próprio enredo te deixa precedente pra isso. O jogo ele te dá liberdade de escolha, seja ela boa ou ruim. E como essas escolhas te dão a possibilidade de cometer alguns atos que não estão muito ali de acordo, é aí que deu ruim. Pessoal, olha só, muitos portais de notícias alegavam que esse tipo de game incitava a coisa errada. E não foi à toa. Esse game é um clássico por conta da liberdade que ele te dá à sua escolha. Já pro PlayStation 2 era magnífico. E com o enredo centrado nessa magnitude, obviamente tinha gente que não ia concordar. Vamos pro próximo. Em quinto lugar, Shadow Man. Pessoal, quem jogou esse jogo sabe que esse game não é pra qualquer um e aqui a gente vai falar do 1 e do 2. Shadow Man é um jogo de terceira pessoa e mundo semi-aberto desenvolvido e publicado pela Acclaim para Play 1, Play 2, Nintendo 64, Dreamcast e PC em 99. O primeiro jogo do Play 1 já teve bastante crítica já com enredo pesado para a época. No game você é Michael Leroy, um estudante de literatura que se envolve com magia voodoo. Porém, quando ele se vê no meio de uma enrascada muito feia, ele pede proteção para uma entidade das trevas. Só que, né? Como na vida nada é de graça, essa proteção teve um preço. Essa entidade acaba transformando ele num soldado das trevas, um fantoche, e o jogo segue assim. Eu fechei esse game no Nintendo 64, com legenda em português na época, e pra minha idade eu confesso que eu ficava impressionado com a ambientação do game. E justamente por conta da ambientação e o que ele aborda, a crítica já tava no limite perante a isso. Só que o jogo foi sobrevivendo, mas foi com o 2 no PlayStation 2 que o bagulho ficou louco. O jogo em si, como você pode ver, ele já era violento. Só que não foi no enredo e nem na gameplay que esse game pecou, e sim no marketing. Cara, presta atenção que isso daqui foi muito bizarro. A empresa jumenta achou que fosse fantástico fazer anúncios do game em lápides de cemitérios reais. Aí, mano, não dá pra passar o pano. É muito antiético e desrespeitoso, velho. A ideia de tirar foto da capa do jogo, colocado numa lápide real de cemitério, e anunciar a foto no outdoor, dando a desculpa de que se vingasse, a família do falecido ia ser ressarcida com uma quantia aí. Não demorou muito pra mídia e portais de notícias e veículos de imprensa darem no meio do jogo junto com a crítica. O jogo é bom, pessoal, mas ficou manchado por conta dessa parada aí. O gerente de marketing desse game deve ter falido até a terceira dinastia da família dele, velho. Não tem como. Bora pro próximo. Em quarto lugar, Outlaw Volleyball. Olha, pessoal, dessa lista é o game mais leve e mais tosco, nem valia o trampo eu ter colocado ele aqui, mas mano, se tá na chuva, é pra se molhar. Vambora. Outlaw Volleyball é um game de vôlei, desenvolvido e publicado pela Hypnotics para Play 2 Xbox em 2003. O jogo em si é padrão, joguinho de vôlei. Eu achei divertido, e eu gosto muito de jogos de esporte, em específico tênis e golfe. Mario Golf do 64 pra mim era o amor da minha vida. Só que a questão desse game, como você pode ver, chega a ser um tanto quanto apelativo. Lá atrás eu falei do jogo BMX XXX, e aqui o game segue nessa linha, tendo um certo apelo em relação às personagens femininas nos games, com os atributos ali bastante à mostra. E antes fosse só isso, o linguajar do game também segue nessa linha, com piadinhas de duplo sentido e umas conversinhas ali que não dá pra tancar. E pra um jogo de esporte, amigo, a crítica não perdoa. Eu, como jogador, falando em questão técnica, o jogo é divertido, é simples, nada de impressionante. Se eles seguissem uma parada mais caprichada e abandonassem esse quesito de apelação em cima das personagens femininas, colocassem uma linguagem formal e focassem na gameplay, o jogo teria tudo pra dar certo. É como eu disse lá atrás, pessoal, nem vale o trampo. Bora pro próximo. Em terceiro lugar, Bully. Pessoal, olha só, agora a parada começou a ficar um pouco mais séria. Esse jogo tá aqui e não é à toa, você já deve entender o motivo. E em questão de função técnica, gráficos e enredos, tem vários vídeos onde eu falo desse jogo aqui no canal, porém eu nunca dei ênfase nas polêmicas que ele tem. Então chegou o dia.
Bully é um jogo de terceira pessoa e mundo aberto, desenvolvido e publicado pela Rockstar Games para Play 2 e Xbox em 2006. E nesse jogo aqui não tinha como não dar ruim, mano. Colocar Bully como o nome do jogo, onde o jogador na pele de um adolescente com total liberdade para fazer o que quiser dentro de uma escola, é pedir mesmo para ser cancelado. Obviamente que nós que jogou, quem realmente conhece o game e fechou o jogo assim como a gente, sabe que a parada não é superficial dessa forma como falam. O jogo é magnífico, um enredo cinematográfico, mas só que, né, vai explicar isso daí pra mídia. O jogo em si, ele faz uma sátira e brinca com a vida real, típico da Rockstar Games. Trabalha com estereótipos para representar os alunos da escola no jogo pertencentes a diferentes grupos sociais. Tipo os atletas no game, por exemplo, não se destacam pela sua inteligência. Os ricos são playboys e fúteis. Os nerds, eles julgam como pessoas esquisitas. E as meninas, sejam de qualquer grupo social no colégio, só te dão atenção depois que ganham presente. Só que, né, antes fosse só isso, o jogo ele tem várias funções onde você pode colocar outros alunos na lata de lixo, prender eles no armário, xingar eles até aplicar neles a famosa prática de puxar suas cuecas pra fora da calça. Haha, eu já sofri muito com isso, amigo. E por essa razão o jogo colecionou polêmicas por onde foi visto. Bully foi muito criticado pelas frequentes práticas de bullying presentes no seu conteúdo. O jogador pode não só humilhar os outros alunos, como também pode assistir essas práticas acontecendo ao seu redor, sem influência direta das suas ações. E é padrão universo Rockstar. Você não precisa fazer nada. Tu vai andando pelo game e esses eventos vão acontecendo, deixando o game mais imersivo. Não só os ativistas anti-bullying foram os únicos que reprovaram o game, porque uma das ações do jogo é que o protagonista com apenas 15 anos pode beijar outros meninos, também da mesma idade. Aí, filho, que a casa caiu de vez. E pessoal, olha só, pra você que tem uma mente aberta e tá entendendo o que eu tô falando, vale ressaltar que eu não tô aqui incitando e nem reprovando nada, eu tô contando o que aconteceu com o game, beleza? Continuando. O fato, pessoal, é que as tretas envolvendo esse game não ficou só na gringa, ela chegou aqui no Brasil também. E em 2008, a venda desse jogo foi proibida aqui no Brasil por decisão do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E a justificativa é que esse game retrata fundamentalmente situações ditadas pela violência, provocação, corrupção, humilhação e professores inescrupulosos, nocivo à formação de crianças e adolescentes ao público em geral. Olha a cacetada, amigo. E isso, mano, deixou nós gamers brasileiros pistola. Muitos de nós chegamos a dizer que essa medida aumentaria a pirataria, que de fato foi. No final de 2013, 82% dos jogos que eram vendidos no Brasil eram de feira. E não adianta falar que não, mano. Você que tá me assistindo, eu tenho certeza que já teve o PlayStation 2 com destravamento Matrix ou o Xbox 360 com LT 3.0. Eu tive os dois, e eu morava no morro e era a única forma de eu jogar. E eu não tô incitando nada aqui, porém não adianta dar uma de hipócrita, que todo mundo sabe que é errado, mas julgou como a única forma de diversão que a gente tinha, porque na época, velho, se pá até hoje, depender dos preços atuais dos games, a gente nunca teria jogado nada. Bully foi um jogo proibido durante uma época e massacrado pela crítica, porém não passou despercebido, muito pelo contrário. Perante a nós gamers, o jogo foi um sucesso. Tanto que recentemente, depois dos vazamentos do código-fonte do GTA V, entre outros dados da Rockstar, a gente sabe que estava prevista uma sequência e o Bully 2 estava em desenvolvimento. Porém, ele foi engavetado, cancelado para dar continuidade em outros projetos da Rockstar. E a gente não sabe se vai ser retomado. É torcer para dar certo, né, pessoal? Quem aqui queria um Bully 2? Imagina um jogo dessa magnitude para atualidade? Nossa, ia ser um sonho. E você, mano? Já teve o destravamento Matrix? Também teve LT 3.0 ou RGH no 360? Comenta aqui embaixo, hein, mano, que esses destravamentos são clássicos. Bora pro próximo. E em segundo lugar... Cara, nem que eu queira, não tem como deixar esse game de lado. Certamente é o jogo que manda no PlayStation 2 e não ficou passível de polêmica. Eu já falei inúmeras vezes de GTA San Andreas aqui no canal, mas eu vou falar aqui só das cagadas. Eu nunca falei das polêmicas envolvendo esse game. Chegou a hora. Vamos lá, pessoal, olha só. GTA San Andreas, jogo de terceira pessoa, mundo aberto, desenvolvido pela Rockstar, Play 2, Xbox 2004, todo mundo já sabe, todo mundo já tá careca de saber. E amigo, terceira pessoa e mundo aberto da Rockstar dessa magnitude, a liberdade que o game te dá em fazer as coisas que você quiser no jogo é algo que a Rockstar paga caro pra ter. E o GTA já tava na mira da mídia e da crítica por todas as polêmicas envolvendo a pauta de jogos violentos, desde o primeiro jogo da franquia, amigo. Porém, isso não era nem o
terço do que estava por vir. Depois que o San Andreas foi lançado, alguns modders encontraram nos arquivos do game resquícios de um minigame feito por parte dos desenvolvedores. Esse é o famoso minigame Hot Coffee, que traduzido fica café quente. É uma alusão que as namoradas do CJ no jogo que te chamam para tomar café na casa delas em missões específicas. Porém, amigo, todo mundo sabe que não era café que elas ofereciam, e sim pumba lá pumba mesmo. Um minigame com cenas acasalantes ali e tal. A questão é, esse minigame, por ter ficado tão, digamos que assim, extravagante, os desenvolvedores resolveram cortar o minigame da versão final, fazendo com que o jogador não tenha acesso a eles por meios normais do game. Porém, ele ficou escondido nas linhas de programação ocultas no jogo. Porque eu imagino que reprogramar uma missão do zero, amigo, exatamente no dia do lançamento, não ia dar tempo de fazer nada. Só que, mano, quando os modders descobriram, era tarde demais. A Rockstar tentou relançar o jogo numa versão sem esse minigame aí, mas a cagada já estava feita. E olha só, além dela ter que ressarcir alguns consumidores que exigiram o dinheiro de volta por conta desse escândalo, essa cagada acabou chegando no Congresso americano, onde a nossa senadora americana Hillary Clinton sugeriu que novos regulamentos fossem colocados nas vendas de jogos eletrônicos. Aí, óbvio, né? O Congresso aprovou essa resolução, fazendo com que abrisse um inquérito para investigar a Rockstar para saber se de fato ela teria colocado intencionalmente, quis burlar o selo de faixa etária para incluir esse conteúdo no jogo de forma oculta. A cagada já estava espalhada, mano. A função dessa resolução basicamente era tentar fazer com que a Rockstar desembolsasse uma multa milionária. E acontece, amigo, que todo mundo aqui é brasileiro, sabe que o sistema é louco. O projeto de lei expirou no final de 2006, quase que no final do desenvolvimento já do GTA 4, e o papel da Hillary Clinton não deu em nada. E todo mundo aqui sabe que a Rockstar é zoeira, mano. A Rockstar saiu ilesa do caso e quis brincar e tirar sarro com toda essa polêmica. Qual que era a ideia? Ela decidiu tirar onda com a Hillary Clinton, colocando um rosto muito parecido com o dela na paródia da Estátua da Liberdade dentro do mapa do GTA 4. Também substituindo a tocha com uma xícara de café fumegante em referência à controvérsia do modo Hot Coffee, café quente. E cara, você pode visitar, mano, tá lá até hoje. É só você entrar no game, pegar um helicóptero e chegar perto da estátua que a cara tá lá. É bem a Rockstar mesmo zoando com todo mundo. Se falar que tudo isso não deu um trabalho pra essa empresa, você tá mentindo, amigo. Bora pro próximo. E em primeiríssimo lugar... Irmão, olha só. Tu tá diante de um game que não importa a época, não importa o tempo. Ele sempre vai ser lembrado como o jogo mais polêmico de todos os tempos. Não adianta. Manhunt é um game de ação em terceira pessoa com elementos de stealth, desenvolvido e publicado pela Rockstar Games, e olha ela aqui de novo, cara, ela não desiste. E veio pro PlayStation 2, Xbox e PC em 2003. E mano, já deixa eu deixar bem claro pra você, as polêmicas envolvendo o jogo Bully e GTA San Andreas não é nada comparado a Manhunt, tá? Porque foi aqui que a Rockstar quase fechou as portas mesmo. Que essa primeira posição aqui não vai ter alegria. É uma parada séria envolvendo o jogo. O enredo do game já não ajuda. Você é James Cash, que foi sentenciado à morte, porém ele acorda numa espécie de laboratório, vendo que não morreu era só um sedativo, e você percebe que você tá dentro de um reality, onde você tem que lutar para sobreviver numa cidade lotada de criminosos da maior periculosidade. Tudo isso para ganhar a sua liberdade. Ou seja, o objetivo do game é eliminar os caras das piores formas possíveis. Beleza? Tu já entendeu? Logo, o game já entra na pauta de jogos violentos. A questão é, antes fosse só isso, amigo. As polêmicas eu vou falar agora. E olha só, toda essa treta começou quando um funcionário da Rockstar Games que trabalhava no projeto Manhunt pediu demissão da empresa, alegando que se sentia mal em participar da produção desse game, dizendo que os outros funcionários também se sentiam assim, mas ele foi o único que teve coragem pra dizer. Olha pessoal, essa foi uma polêmica que na época teve bastante repercussão perante esse funcionário aí, porém foi apaziguado de alguma forma, onde a gente não ouviu mais falar do caso. Eu até tentei pesquisar o desfecho e simplesmente não deu em nada mesmo. O jogo foi lançado e por padrão a mídia veio esculachar. Sempre com aquele discurso sensacionalista de que o jogo estava ensinando aos nossos filhos a coisa errada, e isso chamou a atenção do Congresso americano. E em meio a toda essa treta, o Congresso tentou fazer uma resolução para barrar o game e pedir uma indenização à Rockstar por conta do jogo violento.
Só que, amigo, a parada não funciona dessa forma, porque o jogo foi lançado e ele foi um sucesso perante a crítica de gameplay e premissa. O jogo teve uma nota alta nas reviews de 8.5 na gameplay e vendeu pra caramba, amigo. Quase 1,5 milhão de cópias no mundo todo. E pra um game estreante, onde ninguém sabia do que se tratava o jogo, cara, foi um sucesso. Então beleza, aí temos uma incógnita, onde você perceba que toda essa polêmica até então tava em cima do muro. Entre os críticos gamers que falavam que o game era um sucesso e funcionários da Rockstar junto à mídia massacrando o game. E o jogo sobreviveu dessa forma até então. Porém, um certo dia, tudo deu errado. E é aqui que eu vou ter que tomar cuidado no que eu vou falar, porque senão o YouTube vai vir no meio. Se você é um inscrito antigo aqui no canal que acompanha absolutamente tudo, você perceba que eu já falei isso em um dos meus vídeos que eu falo de Manhunt. Aí a mídia jumenta abraça, obviamente. E gamers que não tem nada a ver com isso, sofrem com a falta de incentivo e entretenimento, com o governo boicotando tudo que é game no mundo. E aqui no Brasil, amigo, isso acontece direto. Seja com imposto, preços altos no game, a falta de cultura, pra não falar que inúmeros games são educativos sim, porque são. Inclusive na área da saúde. Olha, eu tenho um amigo médico fisioterapeuta que usa os games como Nintendo Wii e Xbox com Kinect para tratar da paralisia infantil. Jogos são usados hoje para entreter pessoas que não podem ser sedadas numa mesa de cirurgia. Tamo no século 21, mano, 2024, tá na hora dessas velhas raposas do governo aprender e entender que a tecnologia tá aí a nosso favor, a nosso serviço. Mas né, no Congresso você perceba que só tem gente retrógrada que mal sabe trocar o papel de parede do próprio celular, achando que essas coisas novas servem para atrapalhar a educação. São esses caras que estão comandando o Brasil. E com a mídia abraçando tudo isso, passando esse sensacionalismo na Record, com inúmeros pais e mães que têm a mente alienada e comandada pela televisão, abraçando essa ideia. Quando esse pessoal vai entender que a violência tá em tudo, não adianta colocar a culpa no Manhunt. Se for pra proibir games, vamos começar com a televisão, com as novelas endeusando donos de morro e a criminalidade nas ruas. Os filmes de ação com muita pancadaria e os jornais que só passa coisa ruim na Record depois do pica-pau às 7 da noite. Aí sim, vai ficar equilibrado. Foi mal, pessoal, eu realmente me preocupo de verdade. E você, amigo, que tá me assistindo e for pai e mãe, por favor, irmão, olha pra educação do seu filho, pelo amor de Deus, dê carinho e amor, mano, pra no futuro ele não aparecer no Datena e você alegando que foi culpa dos games. E você, irmãozinho, que tá assistindo a Creative Games agora, não pense que o puxão de orelha não é pra você não, tá? Vamos estudar e trabalhar, porque é graças ao seu pai e à sua mãe que você tem uma internet, um teto sobre a cabeça, comida pra comer, roupa pra vestir, então você deve tudo a eles, irmão. Vamos estudar e vamos obedecer o pai e a mãe, para um futuro melhor pro nosso Brasil. Beleza, meu amigo? Enquanto eu estiver aqui, eu vou puxar a orelha assim. Eu quero que a pessoa que esteja me assistindo tenha uma mente mais aberta em relação a tudo. Eu quero que sua vida seja abençoada, independente de quem você é e do que você acredita. Esse vídeo deu um trabalho enorme, irmão, então, por favor, o seu like e a sua inscrição me ajuda demais a compartilhar esse vídeo automaticamente aqui no YouTube. Instagram na tela, por favor, me siga lá. Eu queria muito chegar a 10 mil seguidores, mas tá difícil. E com R$2, pessoal, você pode ser membro do canal Creative Games, clicando no botão Seja Membro. Seu nome vai aparecer no final de cada vídeo meu, beleza? Juízo na cabeça de vocês, viu? Tamo começando o ano, bora estudar, bora trabalhar, 2024 chegou. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.